BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Encontrar bons talentos é entender quem tem competência e motivação para resolver o problema da empresa. Mas como encontrar os bons talentos? Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedino, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Rubens Leonardo Marim, sócio fundador do Marim Advogados, com sólida atuação no mercado jurídico imobiliário. Ele é consultor jurídico da Associação Brasileira de Incorporadores e conselheiro jurídico da Vice-Presidência de Incorporações do Secov SP, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e especialista em negócios imobiliários pela FAAP. Também é membro da Associação Brasileira de Jurimetria, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e da Mesa de Debate de Direito Imobiliário e do Fórum dos Departamentos Jurídicos. Além de atuação construtiva e institucional, ele é professor em cursos de pós-graduação, graduação, programas em company e eventos jurídicos, contribuindo para a formação e o desenvolvimento de profissionais do setor. Rubão, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, cara? Grande, Gabriel. O prazer é meu estar aqui contigo, bom falar contigo, sempre divertido e instrutivo. Agora eu tô curioso para saber por onde vai essa conversa. É isso aí, eu também tô, Rubão. Rubão, sabe, eu tava lembrando da primeira vez que eu te conheci, eu tava ainda lá no escritório do Rubens Camelias, que já passou por aqui. Grande Rubão. E a gente foi almoçar junto, a gente trocou uma ideia. Depois disso, a gente, muito tempo depois, o Telmo, na época, vocês estavam juntos lá no ALM Advogados, e a gente foi tomar um café na Starbucks lá, a gente trocou mais ideia, e aí eu tinha passado na OAB, fui falar com vocês, falei, Telmones, Rubão, passei na OAB, e aí você fala, Gabriel, vem trabalhar com a gente. Eu falei, tá bom, o que vocês fazem? Maravilhoso. Eu nem sabia o que fazia, mas eu vi que, né, na hora que a gente conversou, eu queria estar junto com vocês ali. E foi muito bom. E, Rubão, você é um cara, assim, que... Primeiro que eu sempre gosto das nossas conversas, o nosso humor é muito parecido, isso eu não sei se é uma coisa boa ainda, não consegui definir. Mas é o humor de quinta série, né, do tio do pavê, que eu já te falei várias vezes, mas você sabe ler as pessoas muito bem. E isso não é uma característica que muitas pessoas têm no mercado. Você entende o que aquela pessoa o que move aquela pessoa, você consegue fazer isso muito bem. E o que eu aprendi, muita coisa que eu aprendi sobre isso foi por conta de você. Você sempre fala, Gabriel, vem aqui participar de uma entrevista com essa pessoa, vamos ver se ela vai trabalhar com a gente. Busca entender o que move ela. Busca entender se ela é fascinada por videogame, o que ela gosta de cozinhar, por que isso. Porque aí você vai entender por onde que ela vai. E era mais do que olhar o currículo ali, era entender realmente o que move essa pessoa. E se a gente pegar isso no mercado jurídico, você consegue gerar confiança com o cliente, gerar confiança com as pessoas. E olhando do ponto de vista agora também da IA, né? Eu acho que a IA não vai conseguir substituir isso, pelo menos por enquanto. Porque para você poder entender isso, você tem que perguntar muito bem as coisas. E a IA pergunta algumas coisas, se você colocar, vai fazer um caminho. Mas ela não vai conseguir tão a fundo, porque você precisa ter uma leitura ali do que não está sendo dito. Que a pessoa vai, às vezes, falar alguma coisa para se ver livre da pergunta, ou ela vai por um outro caminho. E se você não souber ler aquilo, não ter o feeling, você não vai conseguir pegar. Então, eu só queria dar essa introdução aí sobre vocês, sobre as nossas conversas, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, Rubão. Como você foi parar no direito? Era sonho desde criancinha? Como que foi isso? Maravilha, maravilha. Cara, eu acho que, assim, lembrando dos encontros, né, qual que foi a principal motivador para a gente se encontrar? A capacidade de fazer pontes que não são tão claras. Eu acho que foi ali que a gente se encontrou, né? Você vinha de 2 faculdades ao mesmo tempo, e isso é um conhecimento maravilhoso. Acho que o direito, ele se fechou por muito tempo em si, seja pelas formações históricas, e lá a gente vai lembrar de toda, né, teoria pura do direito e etc., mas a gente veio de um caminho muito fechado. E aqui começa a minha provocação para você. O que eu fiz aqui? Para ilustrar a nossa conversa, eu trouxe vários livros. Nossa. Então, quando a gente fala de direito que faz ponte, um dos meus insights primeiros foi o professor Franco Montoro, nos estudos de filosofia, em que ele mostra várias formas de pensar. Essas várias formas de pensar foram que me deram acesso. Poxa, a gente tem conhecimento em tantas áreas, por que a gente não agrega no direito? A sua chegada lá no escritório, no ALM,
foi uma experiência absolutamente de sucesso nesse sentido, de criação de uma cultura diferenciada dentro do ambiente jurídico, ela veio para isso, para a gente tentar amarrar pontas de outras disciplinas dentro do direito. E acho que esse é o diferencial. Quando você me cutuca falar das pessoas, né, a única coisa que eu faço é dar espaço para audição, dar espaço para ouvir. Então, quando você consegue ouvir quem está ali com a pessoa, ou você consegue ouvir o que ela está buscando, fica muito mais fácil da gente alinhar. Então, eu vou te dizer, eu não sou um descobridor de talentos, eu sou um oferecedor de espaço, só isso, né? Eu acho que isso define bem o jeito de eu conduzir as minhas contratações, que são, cara, é muito legal. Eu estava vendo uma foto de 2013 da minha equipe, que na época tinha umas 20 pessoas. Eu te asseguro que ali 3/4 hoje é diretor de empresa, né? 3/4 ali são advogados sócios de escritórios bacanas. E o meu único trabalho foi dar espaço, foi potencializar ali, dentro do pouco conhecimento que eu tinha sobre como conduzir, mas deixar todo mundo caminhar, acho que é o mais importante. Ouvir. E a palavra-chave, se você quiser guardar, ouvir com intenção, ouvir realmente com atenção e entender qual é o caminho que essa pessoa está buscando, né? Já que nós vamos continuar, um livro que me ensinou muito isso foi aqui o Esse eu não Influências conhecia. Têm Autoridade. O prefácio é do Santilli. É. O Alexandre foi um cara que eu trombei em 2012, quando ninguém usava a palavra influência, né? Hoje ela é absolutamente fundamental. O Santilli prefaciou esse livro do Alan Cohen para dizer que não é pela hierarquia do trabalho que a gente consegue o respeito das pessoas. E isso se provou nos últimos 15 anos. Né? É exatamente pela capacidade de influenciar que a gente tem, e a gente vai influenciar das formas mais diversas possíveis. Fica a minha provocação. Se você tiver livro aí, eu quero que você traga para cá. E esse vai ser o nosso X1. Eu mando os livros daqui, você manda os livros daí. É engraçado isso, né? Porque para mim os livros. Tem os livros que mais me marcam, assim, cara, sei lá, eu vou colocar aqui citado da qualquer o Teteto, né? Clássico da filosofia, da maêutica, mas é um clássico, não tô trazendo muita coisa nova. Mas é para você saber fazer as perguntas, né? Que é sempre a discussão. Isso a gente sempre discutiu bastante, né? E teve um ponto que eu estava lendo, se for de abrir espaço, um dos meus, assim, da minha vida profissional, né, da minha vida jovem profissional aí, vocês me deram espaço para eu poder testar as minhas coisas, e É isso. liberdade para isso. É Então, e isso foi o que me moldou para eu poder me sentir seguro, dava uma rede de apoio, que você falava da importância da rede de apoio ali, porque a gente precisa de mais, tem gente que precisa de menos, tem gente que só precisa, tipo, não enche o saco, deixa eu fazer o meu trabalho, tem gente que vai querer falar, tem gente que não vai querer falar, cada um tem o perfil, isso é a multiversidade da equipe, né? Perfeito. E ali, para minha carreira, foi muito importante isso, porque, bom, minhas ideias nunca foram muito Classificáveis, padronizáveis e já tipificadas. Cara, acho que ali é um ponto de aproximação da gente. A gente sempre trabalhou nas bordas, né? A minha tese de mestrado é uma responsabilidade civil atípica. O meu trabalho de fim de curso na faculdade é uma condição de contrato atípica, né? Legitimação em direito material. Ninguém fala disso, né? Qual é a capacidade da pessoa de estar legitimada para o ato? A minha tese de mestrado é uma responsabilidade em conflito de direitos, onde não existe injusto, onde não existe ilícito, né? E você fez o seu mesmo caminho. A única coisa que eu fui mais acadêmico no direito, você foi mais acadêmico em negócios. Eu acho que é fundamental. E nesse jeito de conduzir, você vai testando os limites da teoria, os limites do raciocínio, e a gente vai explorando isso com mais facilidade. Eu acho que isso é fundamental. Você falou dos clássicos, deixa eu te dar deixa eu lavar, né, ou passar pano para os clássicos. Existe uma ideia que eu acho muito bacana, e aí eu vou só puxando o livro aqui, ó, tô nem aí, né? A gente tem todos os instrumentos, eu encontro a lógica formal muito cedo na minha vida, né? E encontro os limites da lógica também muito cedo na vida. Esse livro aqui é de 1994, para você ter ideia. E foi um que me mostrou que a gente tinha uma capacidade de raciocinar limitada.
Mas essa capacidade de raciocinar limitada, ela transcende exatamente onde a gente estava tocando o ponto. Toda lógica formal, toda lógica matemática, ela evolui muito nos últimos 150 anos ou nos últimos 2000 anos, mas especialmente nos últimos 150 anos, que permite hoje a gente estar falando aqui numa condição de vídeo, porque existem códigos binários por trás funcionando absolutamente do jeito correto e num número exponencialmente maravilhoso. Só que quando a gente vai falar de sentimento humano, quando a gente vai falar de valores humanos, quando a gente vai falar do ser humano na sua essência, você não cita o cara da semana passada. Você precisa voltar 2.500 anos e puxar o Sócrates. Se você vai falar de amor, você vai puxar o Platão. Se você vai falar de justiça, você vai puxar Aristóteles. Entende? Então, assim, da mesma forma que a gente evolui na forma de raciocínio binária de um jeito exponencialmente fundamental e enorme, quando a gente vai falar de ser humano, e aí entra a sua provocação da IA, a gente tem que voltar para os clássicos, porque o jeito de tratar a gente ainda não descobriu qual é, né? E a crise da razão nada mais é do que a prova disso. A gente ainda não tem as ferramentas para conversar sobre o ser humano. É só pensar que uma coisa que hoje é absolutamente normal, terapia, tem 120 anos de idade. É um instrumento absolutamente normal. É novo, queria dizer. Sim, eu tava. É que você veja, né? Pra mim, eu tava lembrando até do livro que eu li recentemente, do José Célio Neto, e ele foi um dos caras que mais teve contato ali, pelo menos, o que quis, do Peter Drucker, né? É o pai da administração moderna. E aí ele conta que quando ele ia na casa do Peter Drucker, na primeira vez, ele foi lá, puta, vou ver a biblioteca do cara, porque você quer, a primeira coisa que quer ver é vai na casa de alguém, pelo menos na Peter Drucker, quero ver o que esse cara. Mas isso é você, acho. Né? Hã? Isso é eu e você que queremos ver a biblioteca do cara. É isso, cara. Eu digo que está lendo. Aí ele falou, chegou lá e falou, puta, vou ver todos os livros de administração novos, sei que, tal. Viu? Era só livros de filosofia, política e história e biografias, né? Era isso, né? Se eu não me engano era isso, talvez eu esteja errando uma coisa ou outra, mas era a base filosófica. Porque, no fundo, a gente tá sempre se questionando o que tá fazendo, a gente busca o propósito, não necessariamente, né? Tem gente que não busca propósito, busca só viver, sobreviver, mas daí entra no que você sempre me trazia, né? A pirâmide, acho que era de Maslow, né? Das necessidades básicas, não? Sim, com certeza. E daí você me explicou aquilo, e pra mim aquilo era novo. Quer dizer, eu sabia um pouco, mas na época a gente começou a discutir, pô, Gabriel, essas são as necessidades básicas. Aqui que a pessoa tá procurando tal, e como que as pessoas dentro do escritório enxergavam você, porque tem muita coisa que a gente tá falando, que é uma coisa é o que... Porque a gente não enxerga a realidade, a gente enxerga aquilo que os olhos nos mostram, né? O que a nossa cabeça nos mostra, não é a realidade é algo muito mais complexo, ninguém consegue enxergar. Então, às vezes a gente fala algo, mas aquela pessoa busca uma outra coisa. Então, a partir do momento que você busca entender o que ela tá buscando, você consegue entender o que ela se move, o que vai fazer ela sentir o prazer no trabalho, o que vai fazer ela desempenhar um bom trabalho. Então, essas perguntas filosóficas ajudam você a ser um melhor gestor e melhor líder, de repente, ou até um melhor profissional de negócios. Sem E dúvida. Mas aí eu lembrei disso, fala aí. não, eu acho que, isso é fundamental, a compreensão de que todo mundo tem um caminho para traçar. Todo mundo É tem isso. sua história, a gente se junta no objeto trabalho, eventualmente para um pedaço dessa jornada, e entender que cada um tem seu caminho, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu aprendizado, respeitar isso é fundamental. Isso quem me traz de novo uma ponte é muito a pedagogia. Quando eu vou para a pedagogia Já tava esperando quem que você ia mostrar. Quem que é o próximo que você vai mostrar, Lu? Sabia. a coisa Eu sabia. a coisa não é ensinar, né, a virada de chave não é ensinar, é quando você cria as condições para aprender. Quem me traz isso, são as noções de pedagogia jurídica que eu vou encontrar num grupo de estudo lá perto da minha cidade, em São Carlos, e um pessoal maravilhoso que me despertou muito rapidamente esse desejo de entender como é que funcionava essa questão. Então, e eu acho que no fim das contas a habilidade que vai sobrar para todo mundo, e a habilidade que eu busco aqui, é a capacidade de aprendizado. Como é que você cuida dessa sua capacidade de aprendizado,
você já estudou, né? Tem uma frase famosinha aí, você já aprendeu a aprender, né? Então, independente dos conteúdos, e eu já tenho idade suficiente para dizer que os conteúdos absolutamente mudam todos, né? Quando eu estava na faculdade era outro código civil, era outro código comercial, era outro código de processo, era outro o código mudou tudo, né. Então do ponto de vista de conteúdo, as coisas absolutamente giram. Agora, e a capacidade de aprender, né, essa é a que está ficando. Todo mundo surtado, né, acho que isso é bacana de olhar, todo mundo surtado aí com a possibilidade de modificação da forma de trabalho por causa das IAs. Para quem tem a capacidade de aprender e para quem está se posicionando nesse lugar, em que os conteúdos são intercambiáveis como devem ser, é só mais um movimento, né. Me lembro, e você conhece bem, né, a minha primeira contratação em escritório foi no escritório do professor Milton Paulo de Carvalho, e eu não sei se você sabe por que que eu entrei no escritório do Dr. Milton Paulo. Eu sei, pô. Essa daí você foi porque precisavam de alguém que ajudasse a usar o computador para achar a pesquisa jurisprudencial. Que Exato, era diferente, é tecnologia. ele se encantou porque a gente precisava, a gente tinha muito processo, no STJ, especialmente, e o custo de correspondente em Brasília era absurdo. E aí eu contei para ele um dia na aula, eu nerdzinho, sentado na primeira carteira, como sempre fiz, né, contei para ele que eu olhava os andamentos do STJ do meu computador ali, do meu apartamento, e ele ficou maravilhado como isso era possível. Então, se a gente teve a revolução da internet 30 anos atrás, se a gente teve as outras entradas aí de mudanças de tecnologia que a gente teve, essa é só mais uma e vai potencializar a capacidade do ser humano em ser o que ele é, falho, né, tudo que nós seres humanos somos. E entender isso talvez seja fundamental, porque no fim das contas, somos apenas humanos neste mundo radicais, né, radicalmente humanos e com as nossas falhas e belezas, né. Eu acho que ter a serenidade, a palavra é essa, ter a serenidade de entender que isso é mais um salto para a gente tomar é fundamental. É, você sabe, Rubão, eu estava lembrando disso. Porque eu lembro quando eu falei com vocês, falaram: "Gabriel, vamos", né, porque na época eu tinha entrado, daí eles falaram: "Gabriel, vamos deixar você aí como no começo era advogado e fazia 30% de gestão, depois ficou como gestor lá para pegar uma parte mais geral, né, você ajudar a fazer as coisas andarem". Uhum. Daí eu falei: "Combinado", mas eu falei: "Eu não quero que vocês fiquem falando, pessoal, o meu cargo aqui, eu quero eu convencer a galera". E eles falaram: "Não, fechou". E aí a galera não entendia muito o que eu fazia. E eu errei nisso talvez, de não ter explicado, mas porque eu, né, acho que eu estava ainda muito imaturo nessas coisas. Hoje eu percebo a necessidade de vocês explicarem isso, eu acho que eu errei. Mas aí a galera me via às vezes lendo um livro, e a galera ficava revoltada. Por quê? O pessoal tá falando: "Pô, tô trabalhando aqui, o cara lendo um livro". Não entendia que eu estava lendo um livro pra poder facilitar o nosso trabalho e solucionar o negócio pra facilitar a vida deles, né. E aí eu via a galera lá, porque a necessidade de aprender a estudar sempre faz parte do meu trabalho. Porque, por exemplo, um advogado que vai estudar doutrina, ele está estudando. Você vai falar: "Ah, ele Claro. está perdendo tempo?". Só porque o meu Não. não é doutrina, o meu é o negócio, é a psicologia, é a sociologia, é entender a inovação, é entender a tecnologia, os novos negócios, o perfil do cliente, o mercado. Então o meu estudo está nisso. Eu não estava lendo quadrinhos ali porque eu gostava de Tio Patinhas, eu ia ler em casa. Mas eu estava estudando. E a galera não compreendia, porque se não é fora do direito, você não está trabalhando. E aí, Rubão, eu vi um ponto que isso me revoltava profundamente, que era que muitas pessoas pegavam os meus livros lá e colocavam para usar de apoio do computador, cara. Aí eu olhava aqui, eu falei: "Cara, pega um livro mais antigo, pega o Código Civil, o mais ultrapassado, usa para aquilo". Pega uns puta livro bom, cara. É. E aí, eu até conversei outro dia, foi uma entrevista aqui com o professor, acho que se eu não me engano foi o Manuel Justino. E daí ele falando que ele lia jornal, né, no trabalho, os caras falavam: "Viu, para de ler jornal". Eu disse: "Mas você não tá entendendo que isso daqui vai afetar o nosso trabalho?". Claro. E daí os É caras: "Não, mas não lê aqui". é isso, é isso. Porque a galera não Não, entendia, não entendia. Então as pessoas vão lá, ficam focadas no trabalho, vão olhar a parte técnica, se uhum. esquecem de estudar. E a parte técnica, super importante, mas muita coisa daquilo é operacional. Você tem que Sim, estudar, meu amigo. Então mas essa você traz fala aí. é onde você se posiciona, né, se as suas vamos lá, níveis básicos de operação. Se você está num nível de operação do dia a dia, do fazer,
Com certeza, se você não está fazendo, né? Se você está apertando porca na linha de produção, se você parou de apertar porca, você parou de produzir. Se você está num nível mais tático, em que você precisa organizar elementos, né? A parada e ir para o quadro, né? Eu tenho lousas espalhadas por todo o escritório, você conhece bem, eu rabisco porta, rabisco parede, rabisco É bom. absolutamente tudo. Porque a gente precisa desenhar e organizar as funções e os elementos. Sim. Se você está nesse nível tático, você tem que parar para fazer isso. Agora, e se você está num nível estrategista, você tem que se alimentar das coisas. Tem uma frasezinha extra, não sei se você lembra de eu ter te contado. O nosso trabalho muitas vezes é pregar pregos. Ah, sim. E aí você vai pregar pregos e a gente vai ficar muito bom em pregar pregos, né, em usar o martelo naquela pontinha específica do martelo em que ele Sim. prega já direto com menos marteladas. Só que tem um cara que está olhando para o martelo. E quando você está olhando para o martelo, em vez dele ter a cabeça pequena, e se eu fizer a cabeça um pouco maior, será que dá? E se eu fizer o mais pesado, ele vai doer mais o braço ou vai com uma pancada? Então tem o cara que está pensando no martelo. E tem o cara que está pensando em trocar de martelo. E se eu inventar um negócio, na verdade uma prensa elétrica que eu só aperto um botão e eu mato 10 parafusos. Então são níveis diferentes, né. E não é porque você não está martelando o martelo ali, você não está pregando o prego, que isso deixou de ser trabalho. Ter essa visão de futuro, mas isso a gente só consegue se a gente tem uma visão um pouco mais longa do trabalho, um pouco mais, como a gente falou, da intenção. Esse trabalho está sendo feito para quê? E essa intenção é difícil, porque, de novo, se você considera o ser humano com todas as suas alegrias e deficiências, você vai entender que muitas vezes ele não sabe dizer o que ele está precisando, ele não sabe a sua intencionalidade, ele não sabe o que ele está buscando, o que eu estou querendo, qual é o real elemento que eu estou querendo solucionar nesse problema, né, com essa questão. E entender isso e ouvir isso é fundamental para a gente descobrir e entender que tem gente que está pregando prego, tem gente que está pensando no martelo e tem gente que está pensando na pistola hidráulica que resolve todos os problemas. E tem um outro cara que, né, no xadrez, né, no xadrez 4D já está falando para que nós estamos martelando, por que nós estamos com esse prego? Não precisa de prego, pode deixar sem prego, né. Isso são camadas que a gente tem que respeitar, não pode se fechar. O maior medo, e você também deve ter cansado de ouvir isso, o meu maior medo é de ser surpreendido pelo que eu não estou vendo. Isso é 99 das coisas, 99% das coisas eu não estou vendo. E tem um outro medo que você tem também, que eu lembro que você me falar, que é eu percebo, porque na época eu falei: "Mas quem tá", e aí eu recentemente pensei nisso, falei: "Filho da mãe tinha razão", de você não conseguir se comunicar com o pessoal mais novo. Sim, Porque você vai ficar velho, você vai ficar Sim. ultrapassado, você não vai conseguir acompanhar as novidades. Se você Sim. não acompanhar as novidades, você vai ficar o cara que tá ainda na máquina de datilografar lá e nunca mudou e foi aposentado. Não, e não adianta, a gente raciocina pela forma de se comunicar. Se eu tivesse um livro do Wittgenstein, eu puxaria aqui agora, mas não tem. A gente se organiza pela forma de se comunicar. Então, a gente usar as palavras corretas nos ambientes adequados e com as pessoas adequadas. Por exemplo, o meu filho, né, com 15 anos, ele fala: "Ó pai, vamos farmar a aura". Eu tenho que saber o que é isso, entendeu? Todas as formas de expressão, elas são muito válidas e a gente precisa participar delas, afinal de contas são comunicação. E agora falando de comunicação, posso fazer uma homenagem aqui? Tem várias, inclusive. A pessoa que me despertou para a comunicação, né, Regina Toledo Damião foi uma professora que você passou por ela, eu passei por ela, e eu tenho orgulho de ter sido monitor dela durante os 5 anos de faculdade. Eu não passei. Não? Não estava com ela? Tá, mas acho que praticamente toda a comunidade mackenzista ali dos Sim. últimos muitos anos passou com ela, e eu era monitor dela de direito civil, e ela sempre, sempre defendeu a necessidade da gente se comunicar adequadamente, no registro linguístico adequado, e ela tinha essa função de mostrar para a maioria dos alunos que a linguagem do ensino médio havia acabado, né, e a gente precisava se comunicar na linguagem jurídica. E ela foi fundamental também na minha formação aqui
Por isso eu deixei o livrinho dela aqui por perto para poder citar. É bom. Sabe, Rubão, eu tava também em outro ponto que eu tava lembrando, né? Você me entendeu muito bem, porque eu sabia que eu não era bom com detalhes pequenos, eu ia ser morto naquilo, eu não era bom com estar ali no operacional, era péssimo. Uhum. Porque aquilo me matava, era a rotina, né? Você ficava naquilo, pra mim, você quer me matar, me coloca na rotina. Você vai me massacrar, não vou ser bom, não vou estar agregando tanto quanto eu poderia. E você sabia onde apertar também, né? Que você me apertava. E aí você me pegava, Gabriel, esse caso aqui, eu duvido que você consiga achar na doutrina alguma coisa pra fortalecer. E aí, cara, aquilo era puta, eu adorava, aquilo era um desafio pra mim. Então daí eu saía do escritório e ia na biblioteca, eu aproveitava a biblioteca do meu pai, e ou eu ia lá na USP, ou em qualquer lugar que tinha um livro, eu ia lá buscar aquele negócio, buscava, procurava, entendia, estudava tudo daquele negócio e chegava com o negócio para conseguir discutir e falar os motivos. E quando eu vi aquele negócio formado ali, que eu tinha entendido, eu falei, cara, que delícia, sabe? Por conta do desafio, você entendia que eu precisava ser desafiado. E não só isso, eu lembro também que você me ensinou, porque eu precisei aprender o básico. Mesmo que eu não sou bom no básico de ficar ali de novo no operacional, mas eu fiz a parte de corporação, do dealings, e aí você me colocava pra fazer os contratos de compra e venda. E eu já contei essa história aqui mais uma vez, mas eu adoro ela, que é de quando eu peguei a primeira matrícula, eu lembro. Daí eu fiz tudo lá do contrato, entendi onde você tinha me explicado que você tem que ficar esperto, onde o cara vai tentar te amarrar, porque ele vai tentar te colocar um prazo para entregar a documentação e lá tá os grandes segredos. Então, aonde que estava a multa, onde estava não sei o quê, quando você recebe o imóvel, você me explicou tudo e tal. Falei, bom, entendi esse negócio, eu olhei a matrícula, tudo isso aqui. Ele falou, Gabriel, legal que você olhou o número da matrícula. Não, eu falei, não, meu projeto tá aqui, endereço certinho. Ele falou, não, número da matrícula. Daí eu falei, ih, peguei a matrícula errada. Ele falou, Gabriel, tranquilo, tá aqui pra poder errar, aprender. Mas se você fosse o médico, você teria cortado a perna errada. Eu falei, eu olhei daí, cara. Falei, nossa senhora. Não, e o contexto, né? Esse era um amigo, um cliente nosso que, que adorava um prédio. Então ele queria comprar todos os apartamentos, ele queria comprar pela 2, 3 no mesmo edifício. Isso mesmo. E aí, em vez de você olhar o apartamento 12, você olhou fez todo o trabalho do apartamento 32. Foi isso E aí, mesmo. eu falei, e aí é o que você estava falando, né? Como é que você marca, como é que se usa a comunicação, qual que é o uso correto da comunicação? É, essa era a hora de usar, e você vê, sei lá, quanto tempo depois você está lembrando dessa história. Essa é a hora de usar alguma coisa que marca. Então, essa é a hora de usar uma palavra mais forte, essa é a hora de avançar na comunicação e deixar essa marca de um jeito mais forte. Então, eu falei, deixa eu usar uma imagem aqui que ele não vai esquecer. Então, Gabriel, se você fosse um médico, você só tinha cortado a perna do cara errado. E foi ótimo. E acho que esse é o momento da gente dar essa ênfase, e são as lições, tem várias pessoas que me lembram, eu nem lembro, né? Eu sou campeão de fazer isso, né? Por exemplo, eu fui almoçar com uma amiga que também foi minha estagiária, e ela falou assim, eu usei a sua frase com o meu estagiário outro dia. Eu falei, qual que foi, né? Ela falou assim, você pra mim é problema seu. Que é uma frase ofensiva, é uma frase forte, né? Você pode usar, mas qual que era o contexto? Essa amiga, né, todo mundo passa no fim, depois vira amigo, ela virou para mim e falou: "Olha, Rubens, eu preciso sair mais cedo". Ela estava pedindo para sair mais cedo, uma coisa que você sabe, eu absolutamente ignoro, né, questão de cumprir horário, porque o que a gente precisa é entregar o trabalho na sua essência. Não tô, mas ela estava preocupada em sair um pouco mais cedo, e eu perguntei para ela: "Você tá com as tarefas em dia? Você tá com não sei o quê?" Eu fiz um check básico ali, avisou as outras pessoas que dependem de você, que você não vai estar disponível. Ela falou: "Fiz". Eu falei: "Então tá, viu, você pra mim é problema seu. Você cuida da sua vida". A gente trata as pessoas como adultos, né, e a partir do momento que elas se posicionam como adultos, essas conversas ficam absolutamente irrelevantes. Então, ela lembrou outro dia, você lembra o dia que você falou: "Você pra mim é problema seu"? Né, e é uma frase que podia soar como desprezo, mas na verdade é um voto de confiança. Olha, eu confio tanto em você que as suas questões você pode resolver, porque esse é seu caminho, essa é a sua trilha, é esse o seu aprendizado, e eu sou só um pedacinho nessa história que pode te ajudar de alguma forma. Então, usar disso eu acho bacana e poderoso.
E tem um ponto, Rubão, que isso eu lembrava. Isso você e o Theo são duas pessoas boas pra isso. Eu brigava com vocês quando precisava. E brigava mesmo, falava, quando vocês estavam errados. E Uhum. se fosse o escritório, o cara ia falar, tipo, você não manda aqui, cara. Você não... E eu não tava querendo mandar, eu tava preocupado com o escritório, por isso que eu brigava com vocês. Ah, cara, tá errado isso. Eu falei um ano atrás pra vocês fazerem isso, vocês estão querendo fazer agora. Do nada. É Sem isso aí. ter estratégia, eu brigava. E aí, e vocês me davam muito essa liberdade, isso eu gostava muito, eu gosto, prezo por isso até hoje, porque eu não brigo de novo, não é pra, nossa, eu quero estar assim, não, cara, eu tô preocupado com o negócio, tô preocupado em fazer o negócio certo. E a gente vai precisar brigar, às vezes, vocês não estão certo o tempo todo assim, como eu não tô, e tem outras coisas que eu vou precisar aprender, mas não é, eu nunca gostei desse negócio, putz, é autoridade, porque eu cheguei aqui, não sei o que, beleza, você sabe um monte de coisa que eu não sei, tem muito mais experiência que eu não sei, mas eu tenho coisa que eu sei que você não sabe. Uhum. Porque eu estudei aquele tema, não é possível que você saiba todas as coisas do mundo, né? Porque às vezes o cara chega na autoridade e fala, não posso ser questionado de nada, porque eu tô aqui como sócio fundador, managing partner, não sei o quê. Cara, dane-se, tem a maioria das coisas que você não sabe, assim como não sei a maioria das coisas, é isso que faz um trabalho em equipe, né? E, Rubão, aqui a gente tá concluindo, e eu queria que você deixasse uma mensagem final, mas vou deixar os meus livros aqui, que eu falei poucos livros. Mas tem alguns livros que mudaram minha vida, e não foram só os filosóficos, eles são mais Opa! práticos. E assim, eu gostava de livro de literatura, mas eu sou um cara, eu sou muito literal, então os livros práticos me ajudam muito. Primeiro livro, tem gente que você não precisa ler até o final, mas pega a ideia principal, que é o Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que se você entende como funcionam os hábitos, você consegue entender como que você vai pensar, como que funcionam as pessoas para mudar as coisas excelente. Você conhece todos, Rubão, nem precisa anotar. Comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, que, tipo, beleza, entender como que conversar sem ser agressivo, entender a pessoa, ser empático. O jeito Harvard de ser feliz é autoajuda, sim, mas é bom, porque você enxerga as coisas, às vezes a gente coloca um negócio, putz, tá acontecendo tanta coisa ruim, a gente esquece de olhar as coisas boas, e as coisas boas também acontecem, assim como as coisas ruins. Então, a maneira como a gente enxerga, eu sou meio de enxergar o copo meio cheio, meio vazio, mas é algo que eu fui aprendendo a ser. O Conselheiro Confiável, David H. Meister. A Estratégia do Oceano Azul. Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. Que mais? Eu acho que com esses livros já dá um bom início. Quem te apresentou o Meister? Você, meu querido. E hoje é da Trusted Advisor. Inclusive, foi almoçar com o Rubens Cabeleza, levei a versão em português pra ele. Ele falou, eu já li em inglês, o Rubão tinha me recomendado. Falei, filho da mãe. O David é bacana porque eu encontro ele em 2006, acho que é das últimas consultorias que ele estava dando. Legal. E foi muito bacana. E chamou isso pessoalmente, então. Sim, conversei com ele, inclusive, no offsite do Barbosa Musnick Aragão, acho que era 2007, mais ou menos, e depois disso ele parou de fazer consultoria para escritórios jurídicos, mas é um livro fundamental, na verdade toda a obra dele. Eu preciso ler outro de administração de escritórios, que ainda não li. E o Marshall Rosenberg da CNV também, é um cara que eu tive o prazer de assistir uma palestra dele, e lá né, quando ninguém estava preocupado com esse tipo de coisa e todo mundo achava, né, muito maluco se falar de CNV, era muito bacana olhar para tudo isso. Mas assim, são livros poderosos, viu? E só mais um livro que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Eu aprendi pela escola do William Ury, fiz os cursos todos e os livros dele, mas eu confesso que na minha percepção eu gosto mais isso é polêmico mesmo, mas é o do Chris Voss. Não divida a diferença? É isso, né? Eu não sei como é que ficou. Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, é esse o livro. Em português ficou isso? Ficou. Como ótimos títulos de filmes, livros. Never Split the Difference, acho que é mais significativo. Total. Mas a turma de mediação, ela não reza a cartilha de Harvard todo mundo, né? Não. Então, acho que é bacana a gente olhar outros métodos. Lógico que o jeito de negociar ele é fundamental e ter uma técnica. Acho que isso é importante e as pessoas abandonam. Esse alerta é importante. A gente está num momento de vida, né, como sociedade, em que a gente está valorizando muito o fazer. Só que a gente tem técnica, né? Vou deixar marcado aqui um ponto. Depois do filme Não Olhe para Cima, a gente começou a abandonar. Do Leonardo DiCaprio. Isso. A gente entende que a gente fez uma crítica muito forte da ciência. A ciência tem seus limites. Eu trouxe aqui um dos livros, inclusive,
E esse limite da ciência, ele sempre me interessou, né? Agora, a gente não pode abandonar a ciência e deixar tudo simplesmente no discurso como a gente tem feito. Eh, a partir do momento que a narrativa vira verdade sem nenhum fundamento, a gente perdeu muito como sociedade da possibilidade de evolução. Então, o que a gente estava falando, as formas de negociar, por mais que você tenha uma intuição de como negociar, a gente tem anos de estudo sobre isso, a gente tem anos de técnica sobre isso, e elas estão aí para ser utilizadas e utilizadas dentro dos seus limites, né? O direito tem uma beleza na sua ciência que não pode ser ignorada. Eu não posso ter julgamentos assoberbados, eu não posso ter julgamentos que absolutamente ignoram, né, a boa técnica. E isso a gente perdeu. Eu vou te dizer que eu acompanho de perto essa briga. Tenho aqui vários livros que falam desse assunto, podia puxar alguns para você, mas a gente precisa revalorizar a teoria e o poder da teoria. A sistematização, ela é poderosa. Não sei se a IA vai ajudar a gente nisso, mas retomar. O meu primeiro livrinho que eu escrevo é um livro de teoria geral de direito civil, né? A parte de imóveis. Então, eu sou um apaixonado pela sistematização, sou um apaixonado pela teoria, e vejo com tristeza quando a gente abandona isso e fica lá sofrendo, né? Simplesmente discutindo discursos inúteis. É que hoje vale muito mais o like do que uma boa ideia, né? Então, é um movimento de sociedade para a gente se adaptar também. Total, Rubão, mais 2 livros só que eu lembrei. Vai. Metamorfose, do Kafka, eu acho que é essencial, porque pra mim pega muito, cara, eu lembro que a gente foi almoçar com o pessoal do Resale faz um tempo lá em Pira, Claro. aí a Ana me perguntou se tinha algum romance que eu falava que mostrava o mundo de trabalho, assim, que tinha a ver, né? E aí eu falei pra ela Metamorfose, porque o cara tá tão preocupado em avisar no trabalho que não vai conseguir trabalhar porque ele virou uma barata, que ele esquece de olhar pra ele mesmo. Sim. E eu acho que aquilo o cara tava em burnout e não percebeu, sabe o que é? Aquilo é a definição de burnout. Você tá tão louco, tão preocupado, que você esquece de você e tá preocupado com o trabalho. O trabalho, dane-se o trabalho, você tem que pensar em você. E outro livro, que é eu adoro, uma das melhores biografias que eu já li, que é do Walter Isaacson, o Leonardo da Vinci. De você sempre se manter curioso, né? Bom, cara, é isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você. Não, maravilha. Obrigado. Acho que a gente precisa institucionalizar esse X1 de livros, tá? Acho que é importantíssimo a gente fazer essa troca e vai dentro da ideia, inclusive daquela frase do Aristóteles, né? Pessoas mais inteligentes discutem sobre ideias. Então, a gente pode ficar trocando isso. Contato, todos os lugares. A gente aqui é Marinha Advogados, marinhaadvogados.com.br. O meu LinkedIn é no meu nome, Rubens Leonardo Marim. E aí você tem a possibilidade da gente se encontrar. Cara, obrigado pelo espaço, né? Obrigado pela troca, sempre rica, divertida. E depois a gente faz uns temáticos sobre outros assuntos e a gente faz esse X1 de livros aí que vai ser divertido. Combinado, Rubão, obrigado. Pessoal, e um abraço pro Léo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Abdini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.